Olá, começa agora mais um programa Escola de Profetas, a sua teleaula, onde você vai conhecer mais a fundo a palavra de Deus e tudo que há ao redor. E nós estamos numa série que são os fundamentos apostólicos. E hoje nós vamos começar um novo tema que é a autoridade apostólica. Bom, falar de autoridade é entender o que é a palavra submissão. Então, estar submisso a alguém é estar debaixo de uma missão. Então, a autoridade que está sobre mim, eu debaixo dessa missão, eu entendo quanto é importante a pessoa que exerce esse poder e essa autoridade sobre a minha vida. Para exemplificar um pouquinho melhor, vamos ver aí o sentimento do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 13, versículo 1, que diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então veja que o apóstolo Paulo, ele coloca um dado muito importante a respeito da autoridade. Então, toda autoridade que existe, que é colocada em todo o mundo, ela tem uma base, uma estrutura que ela é colocada por Deus. Ah, mas bispo, tem pessoas que são ditadores, existem pessoas que são tiranos. De qualquer forma, ainda que eles possam ocupar, vamos dizer assim, algo que legitimou a condição de governo, de exercer essa autoridade, é alguém que, diante da situação espiritual, está ali constituída. Então, é muito importante nós entendermos esse fator, porque senão nós vamos ferir um princípio espiritual que é da submissão. Então, autoridade significa poder legítimo, é a qualidade de ser desimpedido para agir, para possuir, controlar, usar ou dispor de alguém ou de alguma coisa. E a autoridade também é o direito ou o poder de mandar, de dar ordem, de governar, sendo que o indivíduo representa poder para exercer influência sobre outros. Então, a palavra autoridade, ela aparece 99 vezes na Bíblia, sendo que Deus, como nós, inclusive, acabamos de ler aí na carta aos Romanos, é a fonte de autoridade espiritual, é a autoridade suprema. Então, isso é algo muito importante, porque nós vamos perceber que é quando se fere uma autoridade espiritual, você está ferindo em relação a Deus também. Ah, isso quer dizer que eu não posso emitir a minha opinião quando tem um governo que não está agindo de forma correta? Emitir uma opinião, sem dúvida, você pode e deve, a não ser em regimes autoritários, porque você pode sofrer sanções. A gente sabe que, infelizmente, funciona assim, né? Ditaduras e assim por diante. Mas, de qualquer forma, você emitir a sua opinião sem você ferir espiritualmente a autoridade que está sobre a tua vida, ela é de uma importância muito grande. Eu gosto de citar um exemplo na Bíblia muito importante, que é o momento do diálogo que existe entre Jesus, que é o Cristo, Filho de Deus, e alguém que está sendo colocado como autoridade sobre ele, que era o governador Pilatos. Então, Pilatos era o homem, naquele momento, de maior autoridade exercida naquela região, e era ele que tinha ou não o poder e autoridade para poder tirar a sentença de sobre Jesus ou para o condenar. E a gente percebe que ele vai lavar as mãos. Lembra que ele lava as mãos? O que ele estava ali lavando as mãos? Ele se eximiu daquilo que era a autoridade dele de mandar para a condenação, porque ele percebeu nos argumentos de Jesus, na maneira dele colocar, que não estava ali simplesmente uma pessoa qualquer. O próprio Senhor Jesus, ele coloca um momento em que Pilatos não está tomando vamos dizer assim, uma atitude contrária a simplesmente alguém que está sendo condenado, mas ali ele se posiciona como Filho de Deus. Então, esse diálogo, ele é de muita importância, porque a gente percebe que Pilatos, que era um homem duro, era um homem terrível, né? A história fala a respeito dele. Ele tenta impor sobre Jesus um jugo pesado. Ele o espanca, manda bater nele, porque
Jesus está lá e ele começa a interrogar, e ao invés de Jesus responder aquilo que ele queria da maneira que ele queria, Jesus começa a responder aquilo que era uma verdade. E aí ele vai e fala, você vai dar essas respostas? Então tá bom. Foi e o envia para ele apanhar. Jesus volta e no final, né, o fim, vamos dizer assim, desse diálogo, o governador ele fala o seguinte, você não sabe que eu tenho poder para te mandar para a morte ou para você viver? E aí então que Jesus responde para ele e fala para ele, olha, você não teria poder se do alto do meu Pai não fosse dado a você, mas mais pecado tem quem me entregou nas tuas mãos. Então, só fazendo entender o que Jesus estava falando, tudo bem, você tem autoridade e você vai dar conta do que você está fazendo a uma autoridade maior que a autoridade celestial. Então, Jesus não feriu um princípio espiritual. Jesus não chegou ali, infamou Pilatos, desobedeceu a ele, alguma coisa nesse nível, mas o posicionou. E o posicionamento dele foi tão claro que a partir daquele momento, Pilatos queria soltá-lo. E veja que ele faz um comentário que é muito interessante nesse diálogo. Ele fala, olha, maior pecado tem quem me entregou a você. E quem o havia entregado para que fosse condenado foi o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote tinha conhecimento do mundo espiritual, conhecia a palavra de Deus, mas preferiu uma organização religiosa ao invés de ali crer no Filho de Deus e não o colocar naquela situação. Então, quando Jesus fala, maior pecado tem quem me entregou a você, querendo dizer para Pilatos, Pilatos, você não está isento também dos teus pecados. E você vai dar, pode ter certeza, a conta ao meu Pai Celestial em breve. E colocou. Daquele momento em diante, Pilatos queria soltá-lo. Inclusive, a própria mulher de Pilatos o advertiu. Olha, não fala nada contra esse justo, porque eu tive um sonho que nós dois sofrimos muito por causa dele. Então, quando ele ouviu isso, viu a maneira que Jesus falou, sem ferir a autoridade espiritual do governador da Judéia, que era ele então já começou a tremer na base. E é aí que ele vamos dizer assim, ao invés de usar da sua autoridade, ele delega essa autoridade para o povo. Lavo as minhas mãos, não tenho nada com o sangue desse justo. Mas o lavar das mãos dele não adiantaram em nada, porque ele teria que dar conta da autoridade que ele havia recebido como governador e estava levando alguém inocente a uma condenação de morte. Então vejam que ali no caso do Senhor Jesus, tinha alguém chamado Barrabás, né, que era filho de Abás. Barrabás nada mais era do que vamos dizer, um revolucionário. Ele era um sicário. O sicário era alguém que matava soldado romano. Então eles usavam a sica, né, que é aquela espada, acho que todo mundo já viu aquela, tipo de uma faquinha, né, que ela tem aquela haste assim e ela é toda torta. E essa parte torta, quando ela é enfiada e ela puxa, ela causa um ferimento muito grave com hemorragia. Por isso que ela tinha esse formato, para causar uma hemorragia. E eles andavam com a sica atrás, nas costas, e quando via algum soldado romano meio descuidado, ele ia por trás, e ele era alguém que tinha matado, então, um soldado romano. Então, veja que a condição desse julgamento era uma questão que até ele, Pilatos, como um soldado romano, que ele era, aliás, um governador romano, ele deveria primar pela justiça e ir contra aquele que havia matado um romano. Mas veja a situação do mundo espiritual. Muitas vezes nós ficamos questionando, Senhor, o que acontece? Pessoas que poderiam exercer autoridade, trazer o bem, trazem o mal, mas uma hora vão dar conta. Então, o poder e a autoridade de Deus é um poder máximo. Vamos entender melhor isso em Hebreus, capítulo 1, onde fala a respeito de Jesus como Filho de Deus e o poder e a autoridade que ele tem. Hebreus 1, versículo 3, que diz assim: Ele, que é o resplendor da glória
e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então aqui nós vemos o escritor aos Hebreus, ele colocar algo muito importante, que é a autoridade que Jesus recebeu, o poder de governo que Jesus recebeu. Então, ele coloca sobre toda a manifestação, principalmente a obediência de Jesus Cristo, assumindo para si a morte pelos nossos pecados, né? Tanto que o próprio Senhor Jesus, na hora que ele tinha que beber do cálice, ele falou: Senhor, aparta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, ele entrou debaixo da missão de Deus, o Pai, que havia delegado para ele. E essa condição de obediência determinou a ele esse poder e autoridade de Deus. Então, aqui o escritor aos Hebreus coloca de uma forma muito clara a condição de obediência que vai levar Jesus a assumir a condição, né, que nós podemos, entre aspas, colocar à direita do Pai nas regiões celestiais, sobre o quê? Sobre todas principados, potestades, autoridades, quer dizer, o mundo espiritual todo, debaixo do que? Dessa autoridade alcançada pela obediência por parte de Jesus. E o termo usado como autoridade é o termo exousia. E exousia é o termo chamado governo, é um poder mandatário, é a liberdade de fazer como se quer. Quer dizer, no caso do Senhor Jesus, ele teve essa, vamos dizer assim, esse poder, essa autoridade suprema. Recebeu de Deus, por se submeter à missão dele, essa mesma autoridade. Isso é muito importante. Então, quando você se submete à missão, à autoridade de alguém que governa sobre você, você exerce esse mesmo tipo de autoridade. Por quê? Porque a desobediência faz parte do quê? Do plano do inimigo. Então, depois nós vamos tratar melhor, vamos falar hoje sobre a queda de Satanás, o querubim ungido, alguém que era um anjo, e depois vamos tratar ainda mais a fundo. Mas o importante em tudo isso é que essa palavra exousia, ela tem uma outra palavra que ela é similar na manifestação dessa autoridade, que é a palavra dinamis, ou como alguns falam, dunamis, mas o termo certo é dinamis, da onde vem o termo dinamite, da onde vem o termo dínamo, que é poder, força, habilidade, é poder inerente, poder que é participativo da pessoa, reside numa coisa que é uma virtude da sua própria natureza, ou até aquilo que uma pessoa, ela pode mostrar, desenvolver. Então, eu vou dar um exemplo, eu recebo autoridade, exousia de governo, e a maneira que eu vou exercer esse poder é que vai ser o quê? A dinâmica daquilo que eu vou exercer. Então, a gente começa a entender, essas duas palavras, elas são muito importantes. Então, a palavra exousia, que é poder de governo, e a palavra dinamis, que é a palavra exercer o poder, pôr em prática. Então, é o poder dinâmico. Então, é muito importante a gente entender esse aspecto espiritual dessas duas palavras. Nós vemos nesse tempo que muitas pessoas recebem esse poder, que é o poder governamental, mas na hora de exercer a dinâmica desse poder, exercem de forma diferente. Mas será que sou eu que vou julgar? De maneira nenhuma. Mas uma coisa é certa, a palavra de Deus nos mostra que uma hora, uma pessoa que exerce esse poder, essa autoridade de forma errada, ela vai dar conta e às vezes alguém que está sobre ela. Nós estamos vivendo um tempo muito estranho, né? Onde a gente vê as autoridades tomarem, muitas vezes, participações políticas, fica dentro de nós, muitas vezes, o sentimento, Senhor, até quando que vai acontecer isso? Mas a realidade é que até onde existem tiranos, uma hora alguém vem com um poder maior. Pode não vir na autoridade
vamos dizer assim, instituída, não constituída. Porque nós vemos muitas vezes as pessoas usarem do poder e da autoridade que têm de uma forma ditatorial. Mas há uma passagem no livro de Isaías, se não me engano, no capítulo 9, que fala que a uma hora o tirano vai dar conta da sua tirania, porque existe sempre uma autoridade maior que vê todas as coisas e todos nós vamos dar, no final, conta a essa autoridade. Bom, nós vamos a um pequeno intervalo, voltamos já já com mais aulas sobre autoridade espiritual.